São os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa e andorinha para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, a graça e a glória não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. Deus que reina sobre a morte, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti.
seu poder foi ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, o seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Diga o quanto você crê em Deus. Diga o quanto você o ama. O quanto você pertence a Ele. Porque Ele deu tudo por você. Ele deu sua vida por você. Já imaginou o quão importante nós somos para Deus? E às vezes a gente deixa Ele de lado. Às vezes a gente esquece, pensa muito no nosso eu. Então declare para Deus o quanto você o ama, o quanto você se entrega a Ele. Se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. cadeias se rompendo. Posso ver o que estava morto revivendo pelo teu mover, pelo
teu poder, seus sinais se manifestarão e as portas do inferno não prevalecerão. Teus milagres, vem unir nossos corações em tua vontade, pelo teu mover, pelo teu manifestarão, as portas do inferno não prevalecerão. Exaltado, Cordeiro Imaculado, tu és Jesus, abundante em graça, rocha e esperança. Exaltado,
Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma festa do Ágape. Que a graça e a paz do Senhor esteja reinando em nossos corações e que você possa estar com boas expectativas para receber mais uma porção do que Deus tem preparado para nós nessa manhã. Lhe convido neste momento para orarmos, reúna a sua família e vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te damos graças por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Te adoramos, ó Deus, pelo que Tu és, por todas as coisas que Tu tem feito, por aquilo que Tu já fizeste, por aquilo que Tu ainda fará. Declaramos a liberdade do Espírito Santo para ministrar os nossos corações. Declaramos, ó Deus, o Teu shalom, alcançando cada família de família, cada pessoa que ouvir, Pai, a ministração da Tua palavra, que o seu coração seja uma terra boa, que o seu coração seja uma terra ensinável, e que nós possamos aplicar, ó Pai, em nome de Jesus, tudo o que temos recebido de Ti nesses dias. Amém. Louvado seja Deus. Que bom poder estar com você mais uma vez para compartilharmos sobre as marcas do avivamento. E hoje nós abordaremos a marca unção coletiva. Como é maravilhoso poder compartilhar, falar sobre isso, da importância de congregarmos, da importância de estarmos juntos, ainda que o Senhor nos proporcione muitas ferramentas, muitos meios de recebermos a palavra de Deus, nada é comparável ao estarmos juntos, ao congregarmos e receber esta unção coletiva que acontece somente quando a igreja, quando o corpo de Cristo está reunido em um mesmo lugar. Então, que você possa ter boas expectativas no seu coração e que nós possamos caminhar nesse entendimento sobre unção coletiva. Primeiramente, vamos falar o que é esta unção. A unção significa untar com óleo, separar para o serviço do Senhor, consagrar. Então, essa unção é como se o Senhor estivesse ali derramando este óleo, nos untando completamente e separando também para algo específico, seja para o ministério, ou seja, separando algo que é consagrado ao Senhor. Nós sempre utilizamos o óleo da unção e há uma unção específica para todas as coisas. Mas quando nós começamos a estudar as Escrituras, nós atentamos e vemos que a unção, ela primordialmente, ela não está relacionada ao poder. Ainda que ela se manifeste com poder, com alegria, com cura, mas quando nós começamos a buscar na palavra algo sobre a unção, nós vamos ver que ela está relacionada primeiramente ao reconhecimento de autoridade. Então a unção, ela é um reconhecimento de autoridade na vida de alguém para exercer um cargo, para exercer uma função. E isso é bem visível quando nós começamos a estudar sobre as vidas dos reis de Israel. Os reis, eles eram ungidos publicamente e isso dava a eles autoridade para governar, reconhecimento de autoridade. Quando nós atentamos para a vida de Saul e para a vida de Sansão, nós vemos que eles foram ungidos publicamente e a partir daquele momento houve um reconhecimento de autoridade sobre a vida deles, de que o Espírito Santo era com eles. E na caminhada, quando a gente vê que Saul desobedeceu a Deus e que o Espírito de Deus se retirou de Saul, mas havia ainda sobre ele essa autoridade, havia um reconhecimento de autoridade, tanto é que quando ele começou a perseguir Davi, por causa da unção que estava sobre a vida de Davi, a gente vê em um momento em que o Saul estava em uma caverna e Davi teve a oportunidade de matá-lo. Porém, ele não fez porque ele disse, eu não posso estender minha mão contra o ungido do Senhor. Então, Davi reconhecia a autoridade que havia sobre a vida de Saul como rei. E vemos também a unção sendo aplicada para separar os sacerdotes, os levitas, para o ofício, para realmente cuidar do tabernáculo, para estabelecer, né, todas as coisas ali na ocupação sacerdotal, na função de cada um. A gente vê então a aplicação deste óleo, desta unção. E a unção, nós podemos dizer também que ela é uma capacitação que nós recebemos de Deus para fazermos algo.
Então nós fomos ungidos para sermos testemunhas de Cristo, assim como está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que o Espírito de Deus nos ungiu, ele nos deu esse poder, essa autoridade de sermos testemunha do Evangelho de Cristo, para nós sairmos e testemunharmos tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então existe essa unção específica na minha vida, na sua vida, na vida de todo aquele que um dia entregou a sua vida a Cristo. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 2, diz assim: e os envio-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aí a gente vê aí que esta unção, que esse reconhecimento de autoridade vem também sobre as nossas vidas com a manifestação do poder, a manifestação da virtude e o poder de Deus sobre a nossa vida. Quando Jesus separou seus 12 discípulos e ali os enviou, ele os enviou também debaixo de autoridade para curar os enfermos. E isso é extraordinário, saber que esta unção permanece em nós. Então hoje nós falaremos sobre esta unção coletiva. O que acontece quando o corpo de Cristo está reunido em um mesmo lugar? É algo que nós experimentamos que somente estando juntos. É algo sobrenatural, esta unção coletiva que vem sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, quando ela está em um mesmo ambiente, quando ela está adorando ao Senhor de forma unânime, de forma onde há uma unidade, onde há uma busca como um só homem, né, como um só ser, uma adoração verdadeira. Então eu quero trazer a você 2 textos base. O primeiro está no livro de Hebreus. Nós vamos ler Hebreus capítulo 10, no versículo 24 e o versículo 25. Amém? Então pegue a sua Bíblia aí. E a palavra de Deus diz assim: não deixando a nossa congregação, aleluia, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quando verdes que vai se aproximando aquele dia. Então o autor de Hebreus já tinha aqui todo este cuidado de alertar a igreja, de alertar o corpo de Cristo, a não deixar a sua congregação, ainda citando que era costume de alguns, que já acontecia nessa época, de alguns deixarem de congregar, porque muitas vezes nós argumentamos e dizemos, né, que estamos em um período complicado, que não podemos estar juntos, e muitas vezes nós também nos acostumamos a receber uma palavra de Deus através das ferramentas virtuais, o culto online, e muitas vezes nós pegamos isso como desculpas e argumentos e declaramos: não, eu não preciso mais ir ao culto presencial, eu não preciso mais congregar, porque eu tenho recebido uma porção de Deus, eu estou bem. Então tome cuidado, porque congregar é bíblico, e quando a igreja está em unidade, quando os irmãos estão juntos buscando ao Senhor, essa unção coletiva vem sobre a igreja. A gente vai comprovar isso biblicamente. E a Bíblia também declara o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, lá no Salmo 133, e que é neste momento de unidade que Deus ordena, o Senhor ordena a sua bênção para sempre sobre a vida da igreja. Então, algo acontece quando nós estamos reunidos em um mesmo lugar, e que você possa entender isso e colocar realmente em prática, sabendo que nada, absolutamente nada, substitui o culto presencial, o momento de adorarmos o Senhor em unidade, de forma coletiva. Então não deixe de congregar, não deixe de participar dos momentos que são presenciais aí na sua cidade, aonde você está. Isso é importante. Isso edifica e fortalece o corpo de Cristo. A Bíblia diz também em 1 João, no capítulo 2, versículo 20, que nós temos recebido esta unção do Santo, mas vocês têm de uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Então, ali na carta, né, de 1 João 2,20, quando
A palavra de Deus declara que nós temos esta unção, que nós recebemos a unção de Cristo e que ela está presente em nossas vidas e que ela nos ensina, que essa unção nos traz conhecimento, reconhecimento, autoridade. E quando nós estamos reunidos em um mesmo ambiente, algo sobrenatural acontece. Porque como está escrito também na palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 12, a respeito dos dons espirituais, que o Espírito Santo distribui esses dons espirituais sobre o corpo de Cristo, de forma que lhe é útil, de forma que cada um desempenhe a sua função conforme o agir e o mover do Espírito Santo, mas o Espírito é o mesmo. E quando nós estamos em um mesmo ambiente, esta unção ela se torna visível e manifesta. Ali acontecem os dons de cura, os milagres, a profecia, a exortação. E o corpo de Cristo começa então a ser edificado de forma coletiva, em um mesmo mover. E a presença manifesta de Deus ela é sentida. Então é muito bom estarmos muitas vezes orando em nosso cantinho, né, em nosso quarto de oração, no nosso Betel estabelecido. É importante? Sim, nós precisamos praticar essas disciplinas espirituais, mas nós precisamos compreender a importância de congregar, a importância de experimentarmos a unção coletiva que só vem sobre nós quando o corpo de Cristo está reunido em um mesmo lugar. E aí eu quero compartilhar com você um texto, não vou ler todo, mas em 2 Crônicas, capítulo 5, no versículo 13. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 5, é o momento em que o rei Salomão estava ali consagrando o templo ao Senhor, que ele estava ali, tinha terminado toda a obra que diz respeito à casa do Senhor, ao lugar onde as pessoas iriam se reunir para adorar a Deus. E ele preparou todas as coisas, a Arca da Aliança estava no seu lugar, os sacerdotes, os levitas, estavam todos reunidos ali, os anciões, e todos começaram então a louvar ao Senhor. E o relato bíblico diz assim, em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13. E os cantores e os instrumentistas ficaram uníssimos, como uma só pessoa, cantando louvores a Deus, entoando, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles ficaram repetindo essa adoração a Deus com palavras, né, ali entregues a essa adoração, repetindo este louvor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então entrou a nuvem e encheu a casa de tal maneira que os sacerdotes não podiam ficar em pé para ministrar. Aleluia! Algo sobrenatural aconteceu ali, quando Salomão estava ali, né, entregando essa obra, a casa do Senhor, a casa que foi construída, o lugar, né, um lugar para adorar a Deus de forma coletiva. Porque nós sabemos que a verdadeira morada do Senhor é o tabernáculo vivo, é a igreja, né? Sou eu e é você, esse tabernáculo, esse lugar que Deus ungiu para ali habitar, para realmente se manifestar com dons, com poder e com virtude. Porém, esse salão, este lugar aonde nós reunimos, também tem a sua vital importância. É maravilhoso quando nós nos encontramos, ainda que estejamos vivendo um tempo onde temos que seguir protocolos, todo um ambiente preparado de acordo com os protocolos exigidos, ainda que não haja o abraço, né? Como é difícil para nós esse momento, porque nós somos a comunidade do abraço, mas nós respeitamos a vida de cada um, e nós nos amamos de forma coletiva e expressamos isso em um olhar, em um gesto. Mas quando nós estamos reunidos em um mesmo ambiente e começamos a adorar a Deus, algo sobrenatural acontece. Eu creio que você já tem experimentado isso aí na sua cidade, em um lugar que você reúne, em um lugar que você congrega.
E aqui não foi diferente. A Bíblia diz que quando eles começaram a bendizer ao Senhor, dizendo porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, a glória de Deus veio, a Shekinah do Senhor desceu ali e encheu aquela casa, de maneira tal que os sacerdotes não podiam ficar de pé para ministrar. Todos se prostraram. Isso é algo sobrenatural, isso é presença visível e manifesta de um Deus poderoso, de um Deus invisível, mas real, e que é adorado, né, por sua igreja. Há outro relato também no livro de Atos. Eu vou ler aqui para você em Atos capítulo 4, versículo 31, quando os apóstolos estavam sendo perseguidos e eles se reuniam para orar. E a Bíblia diz, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, por mais que eles eram perseguidos, por mais que eles eram ali proibidos de falar no nome de Jesus, e muitas vezes a manifestação desta unção, desse reconhecimento e autoridade que estava sobre a vida dos apóstolos, fazia com que eles fossem ainda mais perseguidos, muitas vezes sendo presos, açoitados. Mas quando eles se reuniam, que eles iam se reunir para orar, ele não pediu a morte dos seus perseguidores. Eles pediu ao Pai ousadia, coragem para pregar, para ensinar, para curar, para continuar exercendo o ofício, exercendo o sacerdócio real que Deus tinha colocado então sobre a vida deles. E nesse relato aqui específico de Atos 4:31 diz que quando eles se reuniram ali para orar, o lugar que eles estavam reunidos se moveu e foi algo que eles experimentaram, um revertimento da unção do Senhor, um revertimento do Espírito Santo, e eles anunciavam ainda com mais ousadia a palavra de Deus. Então, quando nós estamos reunidos em um mesmo ambiente, seja para oração, seja para adoração, seja para um culto ao Senhor, para cultuarmos, oferecermos esse culto de gratidão a Deus, nós estamos em um mesmo espírito, em um mesmo mover, e somos visitados de uma forma diferente de quando você está na sua casa e recebe a ministração da palavra, né, de uma forma online, ou quando você está sozinho em um ambiente que você preparou para estar com o Senhor. É maravilhoso esse momento, sem dúvida. É importante, sim. É nesse ambiente fechado, é nesse lugar íntimo, né, que realmente a comunhão com o Espírito Santo acontece e que a intimidade com Deus, ela começa então ali a ser real na nossa vida. É nesse momento onde não há espectadores. Porém, nós não podemos tirar a importância do momento coletivo, da unção coletiva. No momento em que nós estamos juntos para adorarmos ao Senhor e experimentarmos desta unção coletiva. Então, que você possa entender que esta unção é uma capacitação de Deus, né? É um reconhecimento de autoridade sobre a sua vida, sobre o seu ministério, e que esta unção também faz você experimentar da manifestação do poder de Deus. Nós fomos ungidos para, né? Cada um de nós temos um dom específico, temos uma unção específica, e a Bíblia diz que nós recebemos esse poder. Recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas, diz o Senhor. E vocês então passarão a anunciar a palavra, a pregar o Evangelho de Cristo aonde você estiver. Em qualquer lugar que você estiver, seja na rua, seja na faculdade, seja em seu ambiente de trabalho, há uma expressão, ainda que sem fala, ainda que sem palavras, há uma expressão do reino de Deus, aonde nós chegamos. E isso é por causa da unção. Aleluia. Quero compartilhar com você mais uma vez o Rema 2017. Nesse Rema 2017 estão impressas aqui todas as marcas do avivamento. Quero lhe fazer lembrar
de forma bem rápida essas marcas. E hoje nós estamos então concluindo essa série de ministração sobre as marcas do avivamento, mas você pode utilizar esse rema para que você possa estar então relembrando cada uma delas. E a primeira marca, santidade e temor do Senhor, intimidade com Deus, prosseguindo, fome e sede da palavra, vida abundante de oração, revestimento do poder, vida no Espírito, avivamento no lar, famílias sacerdotais, prosperidade total, curas e milagres, convicção de pecado, milhares de convertidos e unção coletiva. Essas são as marcas do avivamento e eu quero continuar essa leitura declarando algo que está aqui abaixo, que diz assim no Rema 2017. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo, aleluia, e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. Haverá crescimento e restituição na justa medida, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Através de cada um, glória a Deus, seja em casa ou no trabalho, na escola ou na faculdade, na rua ou na praça, mais e mais pessoas confessando Jesus como Senhor e Salvador. É tempo de salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Uma correnteza do Espírito está passando para arrastar tudo diante de nós, em imersão total. Mergulhamos nela para sermos conduzidos até ficarmos à disposição dele por completo. Um volume ainda maior de oração e fé se levanta como vapor para formar mais e mais nuvens sucessivas, carregadas de poderosas chuvas, fazendo o mar subir como um dilúvio de salvação. É uma geração por uma geração. Aleluia. Então eu quero declarar para você nesse dia, a responsabilidade é pessoal. Nós recebemos uma unção, nós recebemos reconhecimento e autoridade como sacerdócio real, como nação santa, como povo adquirido, como povo de propriedade exclusiva do Senhor. Porém, nós temos uma missão de proclamar o Evangelho, de falar da palavra de Deus a todas as pessoas, seja com palavra ou com expressões, com ações ou atitudes, e seja onde você está. Aqui diz no Rema 2017, através de cada um, seja na casa, no trabalho, na escola ou na faculdade, na rua ou na praça, mais e mais pessoas confessando Jesus como Senhor e Salvador. É tempo de salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que você possa declarar, isso tem a ver comigo. O Senhor me ungiu para. Que verdadeiramente nós possamos compreender o valor desta unção específica e o valor também da unção coletiva, a importância de congregarmos, a importância de estarmos juntos, de acordo com Hebreus 10, 24 e 25. Quando nós estamos juntos, nós edificamos uns aos outros. Aqui fala que nós vamos admoestando uns aos outros. Nós exortamos, nós edificamos, nós consolamos, nós fortalecemos uns aos outros quando estamos juntos. É nesse lugar de unidade que Deus ordena a bênção para sempre. Como é maravilhoso estarmos juntos, como é maravilhoso saber que hoje nós temos também sobre a vida da igreja algo que nos respalda a retornar, a estarmos congregando. Há um reconhecimento já, pelo menos no estado do Pará, já pelas autoridades do estado, de que esse momento de religioso, que eles assim falam, né, que nós sabemos que é muito mais do que um momento religioso, mas que esse momento da igreja está reunida para orar, para adorar,
está sendo reconhecido por autoridades do Estado como algo essencial, como algo primordial para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional. Realmente nós precisamos um dos outros. Que você chegue a um ponto de reflexão hoje, que você é um ser social, que você precisa congregar, que você precisa estar junto de outras pessoas que professam a mesma fé, que têm o mesmo entendimento. E quando nós nos reunimos em um ambiente, em um lugar, a manifestação de dons espirituais acontece. Porque a uns é dado um dom específico e a outro um outro dom, porém o Espírito é o mesmo. E nesse momento que nós estamos juntos, a manifestação dos dons espirituais, ela é visível, ela é manifesta, muitos são curados, muitos são fortalecidos, e ainda que não haja um abraço propriamente dito ali, nós sabemos que há um abraço sobrenatural, que a presença de Jesus é real, que o Espírito Santo está ali e que nós saímos daquele lugar fortalecidos. Daí eu quero lembrar uma frase, que também é de nossa propriedade, que é uma frase de pertencimento do mar, que diz assim: nossa unidade, nossa força. Então é em unidade, é em comunhão que nós somos fortalecidos e que nós saímos daquele ambiente preparados para mais uma semana, para algo que está à nossa frente. Nós vencemos pela fé, mas nós precisamos um dos outros. Nunca pense que você já está em um nível de conhecimento, que você já alcançou um nível de comunhão e intimidade com Deus, que não precisa de outras pessoas. E nunca pense também que você já aprendeu tudo, porque nós jamais saberemos tudo. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E com certeza nós aprendemos muitos, uns com os outros, quando nós contribuímos, quando nós nos deixamos então sermos o canal de Deus para a vida de outras pessoas. É assim que nós crescemos, é assim que nós somos fortalecidos. Então, neste momento, eu quero concluir essa série sobre as marcas do avivamento. Eu espero ter contribuído com a sua vida de forma positiva, porque nós estamos no ciclo da expansão. E relembrar essas marcas, falar sobre cada uma delas, tomar posse daquilo que já é nosso, foi algo sobrenatural para a minha vida, para o meu ministério, para a minha casa. Eu posso testemunhar, testificar nesse momento que eu já não sou a mesma pessoa, que eu ainda não alcancei, que eu ainda não cheguei, no nível que eu desejo estar, mas com certeza não sou mais a mesma. E quando nós recebemos uma missão, aí eu quero aplicar isso para a sua vida. Quando nós recebemos uma missão, quando alguém delega algo sobre a sua vida para que você faça, para que você contribua, nós recebemos ali reconhecimento de autoridade, Nós recebemos então uma unção também para executar essa tarefa. Mas nós recebemos também um nível maior de responsabilidade. E aí, como nós estamos no ciclo da expansão, o que fazer diante do avivamento, diante de tudo isso que nós recebemos em relação às marcas do avivamento, em relação às ministrações que Deus tem nos dado através dos pastores e pastoras do mar? O que fazer com tanta palavra específica, com tudo isso? Qual a aplicabilidade para nós no ciclo da expansão? Nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos aplicar o que nós temos recebido. Então, o que eu posso testemunhar é que é possível transformar a vida das pessoas por meio da palavra de Deus, mas nós precisamos fazer isso pelo exemplo. Então, muitas vezes não basta apenas nós falarmos, não basta apenas compartilhar o que Deus tem colocado no nosso coração.
nós temos que experimentar. Então nós precisamos, de fato, sermos exemplos para os outros, para os que caminham conosco. Nós precisamos ser referência para essas vidas que olham para nós. Então nós temos esta unção, nós temos o reconhecimento e autoridade para exercer o sacerdócio, para estarmos cumprindo este ofício sacerdotal, mas nós precisamos compreender que para transformar vidas por meio da palavra de Deus, nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ser os primeiros a sermos impactados. Então eu deixo esse recado a você com muito carinho, porque eu tenho experimentado essa transformação por meio da palavra de Deus. Sei que isso tudo é o começo do que Deus tem reservado para nossas vidas, que há algo muito maior. Há um nível de excelência em Deus para a minha vida e para a sua vida, e esse crescimento ele é constante. Mas eu quero deixar essa palavra final para você, de que você realmente aplique as marcas do avivamento, que você viva, que você experimente e que você seja um exemplo para o seu discípulo, que você se derrame sobre essas pessoas que caminham com você. Seja você um pastor, uma pastora, profeta, apóstolo, não importa, né, o ofício, não importa a vocação, nós vamos transformar vidas, novos discípulos virão através daquilo que nós somos, daquilo que há em nós, essa essência, essa semelhança. O fruto vai ser semelhante ao que nós temos no nosso interior. Então, que verdadeiramente nós possamos viver essa intimidade com Deus, possamos ter essa fome e sede da palavra, que a nossa vida de oração seja transformada, que coisas sobrenaturais comecem a acontecer, para que nós venhamos experimentar tudo aquilo que o Espírito Santo já liberou sobre as nossas vidas. É um tempo de reflexão, é um tempo de ativação. A nossa fé está sendo ativada por cada palavra recebida. Esta ferramenta que nós estamos tendo nesse tempo tem sido de grande relevância, tem sido assim extraordinário receber de cada um dos pastores e pastoras que Deus tem levantado aqui para liberar uma palavra diretiva sobre as nossas vidas. Estamos abertos para isso e para tudo aquilo que Deus tem preparado, porque sabemos que haverá muito mais, né? Haverá uma imersão total, haverá um avivamento completo. Então há muito para Deus fazer. E Ele já começou a gerar, já começou a produzir. E nós precisamos liberar isso sobre a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Então compartilhe tudo isso que você está vivendo, experimentando sobre a vida dos seus discípulos, sobre os seus facilitadores. Pratique essas marcas também em forma de ensino. Seja numa rafá, seja em um momento de oração, em um momento coletivo. Fale sobre elas, ministre sobre a vida da igreja. Faça isso valer a pena. Não só as marcas do avivamento, mas todas as palavras recebidas aqui por meio deste canal, por meio da vida de pastores, profeta, pelas pastoras que têm contribuído. Faça tudo isso valer a pena, porque nós temos direção. Há uma direção específica para o Ministério Ágape da Restauração. Há uma missão a ser cumprida. Nós precisamos, então, pregar esta palavra. Nós precisamos produzir discípulos, né? Gerar filhos e filhas verdadeiramente comprometidos com Deus. Discípulos frutíferos. E nós sabemos que quando nós estamos cumprindo esse ID, quando verdadeiramente a nossa vida está produzindo resultado, gerando discípulos frutíferos, nós sabemos que há em nós, então, uma alegria maior, há em nós uma recompensa que não nos será tirada, porque é isso que Deus tem para nós, para as nossas vidas. Então, se comprometa com as marcas do avivamento e derrame elas sobre a vida do seu discípulo. Faça tudo isso valer a pena. Faça o seu resumo pessoal, a sua aplicabilidade, a forma que você vai se derramar aí
sobre a vida dos seus discípulos. Em nome de Jesus. E eu finalizo lendo aqui, final do Rema 2017. Vocês vão se estender, receba essa palavra, e não haverá nada e nem ninguém que possa impedir que aquilo que eu estabeleci se cumpra, porque eu tenho pressa, esta é a minha obra e eu tenho pressa. O Espírito e a noiva dizem vem, aleluia, se alegre, porque nós temos muito a festejar e a usufruir de tudo aquilo que Deus já nos entregou. Amém? Tenha um ótimo dia, que você aproveite esse domingo para meditar, para buscar mais de Deus, para refletir e para se posicionar como homem e mulher de Deus nesse tempo e nesta geração, no ciclo da expansão. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, com o propósito de ganhar Belém e o mundo para Jesus. Um beijo no coração no ciclo da expansão. Digno Cordeiro
sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Eles se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Diga que ele é o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que ele é o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Mais uma vez, o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Sim, Senhor. A tua igreja te adora. E canta ele, teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Misericórdia, justiça e igualdade. Cante a ele. A tua igreja te adora. Senhor, a tua igreja te adora. Cante a ele o teu reino. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Cante a ele, igreja adora. A tua igreja te adora.
venha cavalgar comigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva. Seu coração queima e deseja que ela esteja ao seu lado. E esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva. E ele deseja que ela esteja ao seu lado. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Ele tem fogo em seus olhos, uma espada em suas mãos, e cavalga num cavalo branco ao redor dessa nação. Você e eu, venha cavalgar comigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, nós dizemos sim, Senhor, iremos nos levantar e lutar, vestidos de branco. E nós dizemos sim, Senhor, iremos contigo. E nós dizemos